Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Que prazer receber todos vocês aqui da nossa casa para mais uma noite de estudos, né? E hoje recebendo aqui o nosso amigo querido William Lira, companheiro de tantos anos de trabalho, de caminhada, né? Que veio até a nossa casa para mais uma noite de estudo. William, o nome da sua casa espírita, por favor? Centro Espírita Antônio de Pádua. Antônio de Pádua. Eu confundo com Antônio de Aquino. Antônio de Pádua, né? Antônio de Pádua. Então, é um prazer recebê-lo, William. Há muito tempo, né, que você não pode estar conosco, devido às Pois suas é. atividades, e agradecemos a você por aceitar o nosso convite. Que bom. É sempre bom receber um amigo, rever um amigo. E na noite de hoje, o nosso amigo William, né, vai fazer um estudo dessa obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item 14, que ainda estamos tratando, porque nós ainda estamos tratando da beneficência. Então, esse item começa, essa questão, né, a beneficência, esse tema, começa no item 11, já estudamos o 11, o 12 e o 13, hoje vamos para o 14. Semana que vem, né, continuamos falando da beneficência. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Ânimo, de Lorival Lopes. Faço a prece e depois, William, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer a sua reflexão. Se quiser compartilhar alguma coisa, é só você colocar lá o compartilhar, que aí eu dou Tá bom. autorização. Mudou um pouquinho o negócio aqui do Zoom. Ah, então tá Vamos legal. lá. Vamos à nossa página. Cuidar do interior é o título. O amigo Lorival Lopes diz assim: se no teu mais íntimo consideras-te pobre, a riqueza, por mais que queira, fica impedida de te aparecer. Se te consideras fraco ou indefeso, a fortaleza, por mais que force, não encontra meios de firmar-se em ti. Se te consideras doente, a saúde, por mais que te ronde, não pode achegar-se a ti. Se te consideras feio ou defeituoso, a beleza, por mais que tente, não chega a se fixar em ti. Se te consideras triste, a alegria, por mais que se esforce, não logre manifestar-se em ti. E se te consideras mal, a bondade, por mais que intente, não consegue tocar o teu coração, o que aceitas, o que dizes, repetes, vira lei para ti. Cuida do teu íntimo. A vida te responde de acordo com o que aceitas no teu mais íntimo. Então, que a gente pense bastante, né, naquilo que a gente está repetindo sobre nós mesmos, porque aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente diz, vira lei para nós. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por esse momento em que nos reunimos aqui para mais uma vez estudarmos esse evangelho abençoado. Que nós possamos, né, analisar bem tudo que será dito aqui pelo nosso irmão William, que nós possamos colocar em prática os ensinos de Jesus para que possamos finalmente nos tornarmos bons trabalhadores da seara, renovar a nossa caminhada, a nossa vida, né? Nos fortalecermos e trabalhar sempre em prol do nosso próximo. Pedimos também a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por dores, por dificuldades, que se encontram, né, em desequilíbrio, e são muitos. Que Deus tenha piedade desses nossos irmãos, que eles possam alcançar a paz, a tranquilidade que tanto necessitam. E assim, Senhor, envolvidos pelas tuas bênçãos, queremos também te pedir que abençoe e fortaleça o nosso irmão William, que dê a ele, né, tudo que ele necessita para continuar o seu trabalho, que abençoe o seu trabalho do bem, o seu trabalho evangélico, a sua vida particular, seus familiares,
que possamos sempre contar com a presença desse amigo aqui na nossa casa, nos ajudando a compreender melhor os teus ensinamentos. E assim, envolvidos por essas bênçãos, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo, a palavra está com você. Que Deus sempre te Graças a abençoe e Deus. continue a abençoar todos nós. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Tem que ver agora enviar uma solicitação, né? Já enviei. Pode compartilhar. Posso compartilhar, então. Já estamos vendo. Tá direitinho aí? Tudo bem. Pode Então continuar. tá bom. Então, mais uma vez, a grande alegria, né, de voltar a essa casa, de estar aqui com todos vocês. Ixi, deixa eu voltar aqui. Pronto. Estar aqui com todos vocês, revendo os amigos, os irmãos e as irmãs. É muito bom estar aqui com todos nós, com todos, né, que estão presentes. E a alegria aí também poder compartilhar desse estudo. É sempre uma alegria, né, fazer estudo, né? Que a gente aprende muito mais do que quando a gente realmente acha que está passando. O aprendizado que a gente tem quando a gente monta esses estudos é muito grande. E graças a Deus a gente tem essa oportunidade de participar dessa forma. Então hoje eu vim trazer exatamente um estudo sobre esse trechinho, né, do Evangelho, que é o item 14 do capítulo 13, né, de Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele fala sobre algumas diferenças, né, dos tipos de caridade, né, e principalmente quando ele fala sobre a esmola. E a gente eu acho que é um assunto assim, importante porque sempre surge uma dúvida na cabeça da gente quando a gente se trata de esmola, né, sobre o assunto esmola. Ah, e esmola, é bom dar, a gente deve dar, não deve dar. Sempre bate aquela dúvida, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que saber que caridade, né, é um dos principais temas do Espiritismo. Não à toa que Kardec nos deu a máxima, né, da doutrina espírita, que é a fora da caridade não há salvação, né? Isso Kardec disse, eu confio completamente. E nesse texto, ele é escrito por um espírito muito especial, que é o espírito de Cáritas, que, né, foi convidado para participar da falange do Espírito de Verdade. Ele tem um quê de amor assim muito maternal. A gente vê muito isso na prece de Cáritas, acho que está bem retratado, assim, eu sinto muito isso, de que ela é como se fosse uma mãezona para gente, quando ela trata com a gente. E ela trata de forma muito bela, esse tema da caridade, né? Mas a gente sabe quem foi, né, esse espírito Caritas, né? Na verdade, Caritas, quer dizer caridade em latim. E a gente pode até, de alguma forma, ela foi uma Marte, né? Na Revista Espírita de 1862, diz que todas as comunicações desse espírito, né, de Caritas, elas são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e de simplicidade. Então, ela, quando foi evocada na Sociedade de Paris, ela diz ter sido Santa Irene. A Santa Irene, que né, no catolicismo, ela é comemorada aí a data de 5 de abril, né, na Igreja Católica. E aí, quem foi essa Santa Irene, né? Quem foi? Ela foi uma jovem cristã do século IV.
e ela foi martirizada na Tessalônica, exatamente por ela não renunciar à fé. E ela fez um ato muito interessante que ela escondeu escrituras, escondeu várias escrituras sagradas durante a perseguição. Ela foi perseguida pelo Diocleciano. E aí ela teve também suas irmãs executadas, né? As irmãs dela chamavam Ágape e Quíonia, que também, de forma alguma, renunciaram à fé, a Jesus, e foram queimadas. E a Irene, após a execução das irmãs, a Irene ela foi enviada para um prostíbulo para ser violada. Mas, de alguma forma, a espiritualidade a protegeu ali e ninguém a violou. E, segundo a tradição, e eu acho que o Espiritismo também vai comprovar, vai dizer, da mesma forma, ela foi protegida divinamente antes de ser queimada. Então, ela não sofreu as dores, né, os sofrimentos por conta do seu auto-merecimento. E provavelmente eu não li nada não pesquisei nada específico na doutrina espírita sobre a execução de Santa Irene, mas acredito eu que, conforme várias outras histórias muito semelhantes, a espiritualidade já deva ter retirado, né, o espírito dela antes mesmo dela ter sido queimada. E aí o texto, o Evangelho do Espiritismo, ele segue dizendo assim: várias maneiras, opa, várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, esse texto, ele fala sobre a esmola, né? Esse trechinho. Então, muitas vezes, dar esmola é uma coisa fácil de se fazer, né? A gente é muito fácil a gente pegar uma coisa e dar dinheiro, né? Dar um alimento. Mas que falta, né? O que? Fazer uma caridade mais completa, digamos assim, né? Ou seja, é dar um pouco do seu tempo, dar uma palavra amiga, dar atenção a quem precisa. Então, a proposta da verdadeira caridade, ela não é só financeira, né? Então, aqui, a Caritas, ela não se coloca de forma alguma contra a esmola, muito pelo contrário. Ela apenas diz que tudo tem um seu momento. Assim, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que se aproveitam, né, da boa-fé das outras, são profissionais de pedir dinheiro mesmo, né? E muitos outros necessitados precisam realmente de muita ajuda. A gente sabe que existem centros, ONGs, né, outras instituições que fazem trabalhos maravilhosos de auxílio material, dando alimento, roupas, é o mínimo assim de dignidade para essas pessoas viverem. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Se a gente for esperar só o governo ajudar, não dá. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, a caridade é um ato de amor e a gente realmente precisa colaborar. E aí, André Luiz, ele diz que muitas vezes a esmola é um grito de alerta, é um grito de socorro. Então, um grito de socorro é uma urgência. Então, pense na pessoa que realmente passa fome. Gente, a fome, ela é inegociável. Nós nunca passamos fome, tenho certeza.
A fome verdadeira, eu acho que a gente possa estar sendo leviano, às vezes alguém realmente passou fome, mas a maioria das pessoas ela não passou fome aqui entre nós. Que a gente pode dizer, né? Ah, amanhã eu como, tudo bem, né? Amanhã, daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Mas para o outro é uma urgência. Então, nesses casos, a esmola é útil, né? Claro, e ela deve ser feita, né? Mas o ideal, qual seria realmente o ideal? É que se a gente pudesse ajudar antes, justamente fazer a caridade beneficente antes, né? A beneficência é o socorro que chega. Então ela tem que ser, mas tem que chegar antes de chegar a esse ponto das pessoas estarem é, em urgências de vida, porque não conseguem muitas vezes comer. A gente não pode deixar chegar a esse ponto. Então, e quando chega nesse ponto, a esmola, ela exatamente tem dois constrangimentos, como disse Cáritas no nosso texto, que é o constrangimento de quem está oferecendo, mas para quem está recebendo, gente, fala muito sobre a incapacidade daquela pessoa, de não estar conseguindo prover, né, a subsistência para si mesmo e para os seus familiares, né, para os seus filhos. Então, isso é muito indigno, né? E quando eu dou algo, quando eu dou uma esmola, como é que eu estou dando? Mas tem isso também. A gente está fazendo da forma correta. Como é que eu dou? Eu olho no olho da pessoa, eu escuto, eu dou um bom dia, eu abençoo, eu digo Deus te abençoe, vai com Deus. Eu simplesmente jogo, nem olho para a pessoa. E isso vai causar, imaginem para essas pessoas, isso causa um, um sentimento de humilhação absurdo. Tem pessoa em situação de rua que traz muito claramente que às vezes ela nem precisa da esmola física. Ela precisa o quê? É de afeto. Ela precisa de uma atenção, um pouquinho de uma palavra, de que alguém a escute, né? Há casos de pessoas, você vê que fazem entregas aí de sopas, né? De alimentos, roupas, mas elas fazem de forma tão desinteressada que muitas pessoas dessas necessitadas elas relatam que tem até vergonha de receber o alimento. Tamanho sentimento de humilhação, porque é de uma forma tão brusca, né, que eles recebem aquilo e que eles se sentem muito constrangidos. E por conta disso, muitas vezes eles preferem até não receber aquela ajuda. Tamanho o constrangimento que eles sentem. Isso é muito ruim. Normalmente, essas pessoas elas já sofrem infortúnios diários, né? Por conta de toda a situação de vulnerabilidade que elas passam. Então, quando elas passam fome, a fome verdadeira, essa condição se torna uma monoideia. Eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem de uma pessoa que ela passava grande privação e ela não tinha comido e ela não tinha comida suficiente. Porque o que ela ganhava, a maior parte, ela dava para alimentar os filhos. Na verdade, era o pai, era um pai, esse senhor. Então, o que ele conseguia, ele alimentava os filhos. Ele não se alimentava, ele comia praticamente as migalhas que sobravam dos filhos. E ele sentia, ele temia. Porque, por exemplo, ele contava, às vezes ele subia no trem e ele apagava no trem, muitas vezes enfraquecido porque estava sem se alimentar. Ele sonhava, e aí ele sonhava que tinha, ele contando, né? Sonhava que tinha uma mesa lauta, assim, plena, cheio de comida, era um banquete. E que ele começava a comer desesperadamente. E aí ele acordava. Quando ele acordava, o estômago dele estava doendo, coitado. Por quê?
Até no sonho mesmo, né? Se a gente vê o alimento, a gente está com fome. Quando a gente vê o alimento, já não começa a dar aquela dor no estômago, né? Aquela acidezinha, que o barriga roncando. Então, para essas pessoas, a mesma coisa, o sonho começa a fazer estimular o sistema digestório, produzir ácido no estômago, produzir as enzimas para fazer a digestão. E o estômago acaba doendo, porque está produzindo ácido e não tem comida. Aí a pessoa acorda assim, gente. Então, pensa, a pessoa só pensa nisso. Ela não consegue mais raciocinar em nada e só pensa na fome. E ela tem aquele medo de ter uma falência física, medo de morrer, inclusive, porque ela tem medo de não poder ajudar os filhos, né? Não poder ajudar a família. A dor de ver a família em privação, né? Além de ter que passar por toda aquela humilhação. E aqui que o livro dos Espíritos ele fala é, sobre a esmola. Na questão 888, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que se deve pensar da esmola? Aí os espíritos respondem: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Ou seja, o espírito ele contamina os seus bons sentimentos. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Olha o verbo que é ser utilizado. Deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha só que interessante. Então, os espíritos eles são categóricos, que nós devemos fornecer essa ajuda. Não devemos deixar é, as pessoas passarem por privações. E na revista Espírita, na revista Espírita de 1858, descrição de Júpiter, vem do espírito Bernard Palissy. Ele fala, né, Kardec ele vai fazer uma entrevista para esse espírito. E aí na entrevista perguntam para ele como é que é Júpiter, como é que é a vida em Júpiter, é, enfim, ele faz diversas perguntas a esse espírito sobre a vida em Júpiter. E aí uma das perguntas que ele faz ao espírito é a seguinte: há ricos e pobres? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta necessário? Aí esse espírito responde o seguinte: não, todos são irmãos. Se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, eles não são felizes, não seriam felizes enquanto houvesse alguém necessitado em Júpiter. Eles não seriam felizes. Tamanha, a gente vê aí a tamanha evolução dos espíritos que lá vivem nesse planeta. E aí, continuando aqui na questão 888A, Kardec continua, né, perguntando o seguinte: dar-se-á reproveis a esmola? E ele responde: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Mais uma vez, é trazendo aquela ideia de que não devemos deixar o irmão chegar a este ponto de privação, que nós temos que chegar a ele, a caridade verdadeira, prevê que, de acordo com Jesus, a gente vá ao encontro antes que ele estenda a mão, antes que ele peça. Então a gente tem que realmente
pensar, prever essas coisas de ajudar esse irmão. E aí na revista Espírita de dezembro de 1861, que é o discurso de abertura de Kardec da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos. Aí o que ele diz? Que a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os seus deveres, mais uma vez, olha só. Ela resume todos os seus deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Olha como ele é, ele ratifica muito, né? A questão do dever nosso enquanto seres humanos, enquanto espíritas principalmente, em ajudar o outro, ajudar o próximo, né? Fazer a verdadeira caridade. E aí, nesse mesmo texto, ele diz que ele faz uma diferença, né? Dizendo o que que é a caridade, o que que é a beneficência, ou seja, o que que é caridade e beneficência? Que é aquela caridade material, é aquela que está na ação de doar o material, enquanto que a benevolência, né, é a caridade benevolente. E essa é a caridade que está ao alcance de todos, que é aquela caridade em que a gente pode doar o que nossas virtudes. Então, é doar seu tempo, doar uma palavra amiga, doar um abraço, um sorriso. Quem que não gosta, né, de receber um abraço, receber um sorriso? E aqueles que não sabem quão bom é dar um sorriso e quão bom é dar um abraço, né? Então, o que que é tão preciso para a gente praticar essa caridade benevolente, essa caridade mais completa, né? É exatamente amar ao próximo como a si mesmo. E aí, nesse sentido, a gente vê que quando a gente promove essa caridade, a gente vê que as dores emocionais, tanto quanto as físicas, elas vão ser diminuídas. Então, essa ação no bem, né, a caridade, esse amor em movimento, né, ela cura, ou pelo menos auxilia na cura dessas dores emocionais, tanto quanto das dores físicas. Aí eu quis trazer aqui algumas figuras, né, que eu achei interessante, sobre algumas ações do nosso cotidiano e que são exemplos muito bonitos, no meu entender, de caridade, né? É o menininho ajudando o coleguinha ali se proteger da chuva com guarda-chuva. É dar um coração. É o ali menino, olha, você está vendo um menino em situação de rua que está alimentando o cachorro. Olha que coisa linda. É o outro que está dando conforto, um abraço ao coleguinha. A menininha aqui dando um presente, né, para o guarda. Olha, assim, na guerra. Olha que coisa linda, né? Mas de Teresa de Calcutá, a gente não tem nem o que falar, né, sobre esse espírito maravilhoso. Tanto se abnegou para alimentar tantas pessoas em condição de miséria, né? E esses palhaços, né, que são maravilhosos, né, eu sou super fã, que vão, né, esses grupos que se vestem de palhaços vão aos hospitais, principalmente os hospitais infantis, né, com crianças com câncer, passam tanta dificuldade quanto isso ajuda, né? Ontem eu estava na Fiocruz, eu estava assistindo uma aula, e aí, no final da aula, o próprio professor, ele é um professor da UERJ, ele foi fazer uma propaganda de uma coisa nada a ver com a aula, de um outro assunto, mas é de um trabalho que ele tem, né, dentro da UERJ, que é voluntariado, de cachorros, né, daqueles cães que auxiliam no tratamento
na recuperação de pessoas doentes nos hospitais, né? O que eles chamam de os amigos do bem e tal. E aí ele estava comentando que então existia muita é, existe ainda muita ignorância, né, com relação a isso. E aí eles foram, né, num leito de uma criança com paralisia cerebral, que a criança não se mexe, é, tem dificuldade de tudo, não consegue falar, não se expressar, enfim, aquele quadro muito ruim, né? E aí os médicos me falaram, não, não adianta, vai levar, não precisa levar lá, não vai acontecer nada, ela não interage. E aí, pasme, chegou o cachorro perto dela, a garota começou a dar gargalhada, começou a rir, a se mexer, sabe, querer brincar com o cachorro. Olha que coisa, a criança não interage com ninguém, não respondia, ela não era responsiva e, no entanto, com esse cachorro ao lado, olha que coisa, ninguém acreditou, nem os médicos, você não está acreditando. Então, olha só como às vezes a gente não imagina, né? Mas o amor faz milagres, né? Que a gente não sabe. Os milagres que a gente. Milagres a gente entende que não existe milagres, mas como essas energias podem auxiliar o corpo físico e o corpo espiritual de todas as formas que a gente nem imagina, né? A gente não tem, a ciência ainda não consegue alcançar, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E a gente, será que pode fazer caridade com o pensamento? É possível fazer caridade com o pensamento? E aí, fazendo essa pergunta, a gente vai até Kardec, então, para entender um pouquinho do que é o pensamento, né? Então, o que Kardec diz sobre o pensamento também na Revista Espírita, nessa mesma sessão comemorativa do Dia dos Mortos, no seu discurso de abertura? Ele diz que pensamento é um atributo característico do ser espiritual, que ele é, é ele que distingue, né, o espírito da matéria. Então, o, muitas vezes o pensamento é o que diferencia muitas vezes, né, é o que diferencia na verdade o ser, o espírito dos animais, né? Porque nós temos aquele pensamento contínuo de raciocínio. Aí ele diz também que sem pensamento o espírito não seria espírito. O pensamento ele atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Isso também tá, ele trouxe na Revista Espírita, mas também a gente vê descrito lá em A Gênese, né? É, ele diz que esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som, ou seja, é, a gente irradia e nós somos irradiados o tempo todo. E há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam e não se confundem. Assim como há e no ar as ondas e os raios sonoros, que são coisas que não se confundem. Então, são realmente pensamentos, são coisas muito individualizadas, né? Não tem como se misturar nem se confundir. E aí, Emmanuel, ele no livro Paciência, pela escrita de Chico Xavier, ele diz o seguinte: sabemos todos que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria. Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. E aí, nós estamos mergulhados realmente nesse mar? Sim, estamos mergulhados no mar de energia mental. O pensamento, há pouco tempo, ele que começa a ser reconhecido pela ciência, né?
Então, por exemplo, hoje existem trabalhos em ressonância magnética nuclear que têm mostrado alterações variadas, né, da dinâmica funcional do cérebro. No livro A Gênese, Kardec ele afirma, né, que o pensamento ele cria imagens fluídicas, assim como o pensamento ele se reflete no envoltório perispirítico, assim como se fosse um espelho, né? Então ele toma nele o corpo e aí de certo modo se fotografa. Ele fala exatamente dessa forma. Então todos nós somos desnudados pelo pensamento. Então os espíritos enxergam a gente muito além do que nós enxergamos é, o, o nosso próximo. Porque quando a gente pensa, a gente cria já essa imagem fluida. Então, pensando dessa forma, né, se nós emitimos pensamentos de coisas boas, nós estamos enviando bons sentimentos para aquela pessoa. Ao contrário, se emitimos um pensamento de raiva, por exemplo, eu vou estar o quê? Enviando uma onda negativa. Então, o melhor é o quê? Que a gente sempre envie bons pensamentos, porque sabendo conhecedores da lei de causa e efeito, sabemos que se ao emitirmos bons pensamentos, também receberemos é, bons pensamentos. E aí nisso eu lembrei de um trecho, de um caso descrito no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E aí, nesse texto, ele diz a seguinte historinha, que Chico ele estava atrasado para o trabalho. E ele saiu. Ele estava atrasado, estava andando ali rapidamente. E aí saiu uma senhora correndo atrás dele e pede ajuda para ele. Aí ele falava: "Ô, senhora, volta aqui mais tarde, porque eu estou indo para o trabalho, eu não consigo atendê-la agora." E aí Chico vai, continua, parte e continua andando. Aí nesse momento, para variar, Emmanuel aparece para ele. E aí diz assim: ó, Chico, o seguinte, volta lá e atende aquela senhora. Pelo menos 5 minutinhos. E aí ele seguiu, foi até a senhora e atendeu a mulher. Perdeu lá seus 5 minutos. E aí voltou para a estrada, acelerou o passo e foi correndo para o trabalho. E aí o Emmanuel aparece de novo e fala assim para ele: Chico, para e olha para trás. E aí naquele momento, ele vê, quando ele olha, para e olha, ele vê uma onda de energia branca vindo em direção dele. Aí o mano fala assim para ele: aquela senhora está dizendo obrigado através de uma prece que ela fez por você, pelo que você fez por ela. Então, olha só, os 5 minutinhos que ele parou, o quanto ele recebeu de ajuda. Então, assim, assim como uma prece, né, forma uma onda de energia branca, como o próprio Emmanuel descreve no livro, imagina se fosse uma energia de raiva, como seria? Será que não atingiria? Claro, também, né? Por isso que é bom a gente ter esses bons pensamentos, para ajudarmos as pessoas e também nós sermos ajudados, né? E aí o Kardec, ele fala em A Gênese, lá no capítulo 14, item 16, ele continua dizendo que o pensamento, que sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, ou seja, está dizendo que o pensamento ele pode modificar as propriedades dos fluidos. É evidente que eles devem chegar a achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. E André Luiz, ele também completa, por meio de um texto do livro Mecanismos de Mediunidade, ele diz o seguinte, que a nossa aura
ou halo vital refletem os nossos pensamentos. Então, por isso, quando os espíritos param, né, e olham alguém, eles avaliam como é que é aquela pessoa, por meio desse envoltório fluídico. Então, eles conseguem nos analisar exatamente pelo conteúdo dessas ondas que nós emitimos e que recebemos, que estão todos ali descritos no nosso perispírito. E aí, Emmanuel, ele continua, no livro Paciência, ele continua o texto dizendo, no capítulo 7 dizendo: cultivemos a caridade do pensamento. Olha que coisa linda. Dai o que possas em auxílio aos outros. No entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que deis. Então, olha só, é a caridade do pensamento. É exatamente a caridade benevolente. É a gente encher a nossa ação com simpatia, com amor, com afeto, com carinho, porque essa ação, ela vai, essa energia, né, esse pensamento vai estar impregnado de boas energias e vai chegar a esse irmão necessitado. Ou seja, não é só dar alguma coisa, mas é dar com esse sentimento, com compreensão, com boa intenção, né? Essa é que é a ideia. E aí, voltando lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Cáritas ele dá um exemplo, né? Sobre essa caridade que deve ser feita, não, simplesmente não, essa caridade que faz de forma anterior, que vai ajudar, que prevê, que não deixa o necessitado chegar ao ponto do desespero. É a caridade do apoio. E essa caridade benevolente, porque ela tem essa ação plena de sentimentos bons. E esse exemplo que ela passa na história das costureiras é maravilhoso, né? Então a gente imagina, né, esse grupo de mulheres de variadas idades, né, que são reunidas, ela conta que são reunidas ali semanalmente com esse propósito de transformar tecido em esperança. Então elas não estão ali só por obrigação, né? Elas são ligadas realmente por um laço de fraternidade, né? Estão unindo os corações, né, delas ali num único objetivo, num ritmo, né? E esse trabalho ele é feito com muita alegria. É o que Carita passa para gente. Elas trabalham rápido, elas têm dedos ágeis, né? Elas têm semblantes radiantes, elas estão sempre sorrindo, né? Então, o que que isso traz para a gente, né? Ela nos ensina que a verdadeira caridade ela não é um fardo. Muito pelo contrário, é uma fonte de alegria, uma fonte de felicidade, né? Para quem a pratica, né? E elas têm esse objetivo, né? De antecipar a dor, não deixam chegar naquele ponto de desespero. Elas não esperam o inverno chegar para a gente, né? Então elas já preveem o frio, preveem a fome, né? Que as famílias mais necessitadas elas vão enfrentar e preparam, né? As suas roupinhas, os seus filhos, para as crianças, porque antes que eles batam a porta delas. Então, isso, na verdade, é uma resposta de Deus, né? Ao desespero dessas pessoas. Essa época, a França, Paris, era pós-Revolução Francesa, a cidade estava, né? A França estava se reerguendo ainda, então existia muita fome, muitas pessoas em situação de rua, e pessoas realmente na pobreza, então elas estavam ali ajudando. Então, enquanto algumas mães choravam, né? A Caritas fala que as irmãs estavam chorando ali, temendo pelo frio, né? Por seus filhos. Não, Deus inspira o coração dessas senhoras, né? Para trabalhar por elas, né? Então, no momento da maior dor, né? Quando elas pensam que, nossa, eu vou ser esquecido aqui nesse frio, vou passar fome mais uma vez, chega um auxílio que elas não esperam, né? Então, isso transforma toda essa lamentação delas, esse desespero delas em bênção, né? Então, isso é uma prova maravilhosa de que a justiça divina age por meio das mãos humanas, né?
Que coisa linda. E lembra que também ela fala que não são só as pessoas, são só os costureiros que trabalham, né? Os homens que também ali estão no entorno dessas mulheres, eles ajudam, né? Eles fazem leituras edificantes, né? Que encorajem essas mulheres, né? E também os bons espíritos que vão presenteando essas mulheres enviando comunicações, dando força para que elas não parem de trabalhar. E aí a Cálice, ela fecha o texto falando sobre a validade do dinheiro físico, que não há necessidade. O dinheiro físico é só uma moeda é, de troca na Terra. Mas que o pagamento desse trabalho dessas senhoras foi feito à vista em uma moeda muito diferente, que é a moeda da bênção. E que essa é a única moeda que circula no céu, né? Para quem trabalha com amor, é esse salário que nunca vai faltar. E aí não podia deixar de falar um pouquinho de Joana de Ângeles, que tem um texto lindo chamado Caridade Sempre, que diz o seguinte: caridade não apenas como virtude teologal, caridade não somente como diretriz religiosa, caridade não implícita como condicionamento de fé, caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Não te detenhas em conflitos desnecessários, mas, sobretudo, não te esqueças da beneficência e fixa-te na caridade de Jesus para conosco, caridade sempre nova, sempre atual, sem exigências, sem ruídos, e deixa-te clarear interiormente por essa estrela refulgente que, brilhando em todos os ébloos, vem conduzindo o homem a Deus. Então, a Joana ela deixa bem clara a necessidade da vivência na caridade, né? Que ela não seja simplesmente uma coisa, norma comportamental, não seja uma coisa protocolar. Ah, eu tenho que fazer caridade. Não. Qual o tipo de caridade, né? Então, que ela deixa claro que a gente fazer. Essa é a caridade de Jesus, essa é a caridade verdadeira, né? Aquela que é mais ativa, ela é mais completa, ela não é protocolar. Muita gente ainda acha que ter fé em Jesus é o suficiente. A gente vê aí, muitas igrejas falam assim. É mistério que pratiquemos, né? Que a gente exemplifique, né? Jesus na sua conduta amorosa no nosso dia a dia. É pouco a pouco, a gente sabe, é pouquinho a pouquinho. Nós não temos condições nenhumas de chegar aos pés de Jesus. Mas se a gente, pouco a pouco, for trabalhando isso dentro do nosso espírito, a gente vai conseguir. Então, a gente vai percorrer essa estrada da nossa vida dentro dos preceitos do Evangelho. E aí a gente vai sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. E aí tem a história do resgate do ser, né? É uma história que é interessante, que eu ouvi também. É num desses grupos de auxílio a pessoas de situação de rua, uma pessoa relatou que estava doente. E uma senhora, X, perguntou para uma dessas pessoas por que você não vai ao hospital público para essa pessoa, né? Por que você não vai ao hospital público? E aí ela disse que não tinha identidade, não tinha um RG para poder se cadastrar. Aí essa senhora, maravilhosa, né? Foi até a delegacia, providenciou um registro para o senhor que estava doente, voltou, entregou a identidade ao senhor. Gente, era a coisa mais linda. Assim, ele tinha o maior orgulho da vida dele, era aquela identidade. Porque a identidade estava dizendo para ele o seguinte: eu existo. É isso que ele estava se sentindo, né? Então, você é uma pessoa, e aí, quando ele foi perguntado para ele, né? Em outro momento, perguntaram para ele assim, se ele poderia fazer uma oração por ele. Aí ele apresentou a identidade, olha que bonitinho. Pegou, faz uma oração por mim, e apresentou a identidade pro pessoal. Aí, claro que pode, né? Imagina. Aí, só que aí vem a coisa mais bonita, quando ele chega, que mostra que ela realmente é caridade desinteressada, né? Que nos traz essa alegria, né? Essa coisa boa, né? Ele diz assim: eu não me lembro o nome dessa senhora,
mas pode orar por ela também? Aí o grupo, claro, nós vamos orar, vamos pensar nela também. E aí esse grupo ele fala que ele aprendeu muito com esse senhor, muito. Esse caso foi um caso maravilhoso. Como eles aprenderam, de como o amor ele se espalha de forma tão grandiosa, né? É, isso foi uma experiência muito maravilhosa para eles. Então, é, o tesouro ele está ao alcance de todos, né? O que pode ser maior que doar paciência é oferecer conforto e consolo, né, para essas pessoas. Então, Joana diz aqui, caridade em pensamentos, em palavras e atos. E aí, só tentando aqui, já entrando no final da nossa, do nosso estudo, no livro Co- Cro- Crônicas e Contos, né, do irmão X, também de psicografia de Chico, existe um texto chamado A Influência do Bem. E esse texto é baseado no livro Talmud hebraico. E ele diz o seguinte, né, é que dois jovens eles saem para pegar lenha na floresta e encontram no caminho um vidente. Eu estou resumindo bem, tá? E só que eles eram super céticos, não acreditavam em nada de evidência, achavam aquilo uma balela. E aí eles encontram no meio do caminho esse vidente. O vidente ele vê um vasto grupo assim de malfeitores desencarnados e que estavam desejosos de que eles fossem morrer, mas queriam matá-los, né? Eles queriam perseguir esses dois para matá-los. E aí o vidente, de forma muito cuidadosa, foi falar para eles, olha, sem contar os detalhes, falou, olha, meus amigos, né, não vão por esse caminho, ele é muito perigoso, tem muitas armadilhas. Eu aconselho que vocês voltem para os seus lares, deixem isso para depois. Aí os jovens viram, obviamente, porque não acreditavam nele, riram da advertência e seguiram adiante. Os jovens, quando eles adentram a estrada, continuam na estrada, logo depois eles encontram um senhor. E o senhor estava passando muita fome, e não tinha nada para comer. Aí, nesse momento, o senhor ele pede, né? "Ah, você pode me ajudar? Eu estou com muita fome." Então, eles falam, conversam, eles pegam o único pão que eles tinham, dividem, repartem, dão metade para o senhor, para aquele senhor se alimentar. O senhor estava muito faminto. E aí o senhor recebe o pão e ele faz uma prece de agradecimento por esses dois. E eles seguem o objetivo deles de cortar lenha. Eles cortam a lenha, conseguem e retornam para casa. E só que existia, quando no retorno, existia um homem que acompanhou toda a situação. Um homem, outro, que acompanhou toda a situação deles falando com o vidente falando para eles, e que eles não acreditavam. E aí esse homem viu que os rapazes voltaram. Ele chega no vidente e fala: Você é um embusteiro, você errou, né? Os caras não passaram por nenhuma dificuldade. Aí o vidente diz: não é possível. Não acredito, não é possível isso. E aí, ele descrente, ele volta até os jovens, o vidente. Olha para os dois e não vê mais nenhum espírito malfeitor no entorno deles. E aí, ele, ainda descrente, não é possível isso. Ele pergunta para os jovens. Aí eu vou ler na íntegra, né? Que foi no texto, né? Como o irmão X coloca. Viestes, falou o mago, a morte esteve a pique de arrasar-vos. O golpe, porém, foi removido. Que fizestes para merecer a divina misericórdia que vos livrou do desastre fatal? Um dos interpelados informou que o único episódio que se lembrava era simplesmente o encontro com um velho esfaimado com quem haviam os dois repartido a merenda. O adivinho mostrou regozijo indisfarçável e falou para o homem tudo o que o criticara. Tudo agora está claro. O que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão? Aí o irmão X ele termina assim: Desculpará você se recorro à página de antigos documentos hebreus para responder a sua carta. Entretanto, se o conto simples nos fala dos créditos de um pedaço de pão doado com amor perante as leis divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade do coração inteiro.
Olha o quanto o espírito da Irmão X ele mostra para gente. Se um pedacinho de pão faz isso tudo, né? O quanto a gente vai ser feliz se a gente realmente se empenhar a fazer a caridade. Então, nós temos vários instrumentos. A força da prece é um instrumento. Então, quando você puder fazer oração, você vai estar sendo útil. Quando você estiver doando tempo, gente, tempo é um pedaço da sua vida. Então, tempo, doação de tempo é importante, sim. Você está dando sua vida, isso é muita abnegação. Doar tempo é abnegação. Hoje o tempo é tão curto para todo mundo que quando a gente doa esse tempo, a gente está realmente fazendo caridade. E aí a gente pode fazer isso em família, pode fazer tudo, utilizar isso no trabalho, é, ser caridoso na rua, ser caridoso com os espíritos em geral, encarnados e desencarnados. Nós temos várias escolas ao nosso entorno que a todo momento nos oferece possibilidades da gente exercitar a caridade, exercício da caridade. Nós temos a todo momento essa possibilidade que Deus nos oferece. Então, que façamos, né? Realmente, utilizemos desses instrumentos para fazer essa caridade benevolente. Porque quando a gente faz isso, né, é um pulso do universo, né? Então, a caridade tem que ser a caridade antes da lágrima, tem que ser a caridade durante a dor, tem que ser a caridade depois do temporal. Então, entender que caridade não é um ato, é um estado de ser. A partir do momento que a gente entender que a caridade deve ser uma coisa que esteja no nosso sangue, que esteja vivendo na nossa fisiologia, a gente vai realmente estar fazendo a caridade ensinada por Jesus. E lembrar que a gente só tem que prestar conta para uma pessoa, para uma coisa, que é o nosso Tribunal da Consciência. Então a gente não precisa de aplausos de ninguém. Caridade não precisa de plateia, né? Ela é um diálogo entre você e Deus. Então, quando o mundo se cala e você se deita em paz, os aplausos que você ouve são as batidas de um coração que cumpriu o seu dever perante o Criador. Então é essa que tem que ser a maior recompensa nossa. Esses aplausos vindos do nosso coração, porque são os aplausos de Deus. Então a gente tem que prestar contas exatamente e somente para a nossa consciência. E para finalizar, basta a gente entender que a caridade não é apenas o ato de dar o que sobra, é dedicar o tempo, é dedicar suas habilidades, acima de tudo, é dedicar o coração, né? Então, que possamos ser, cada um de nós, um desses obreiros, né, que transformam o inverno de alguém em uma primavera de gratidão. Jesus os abençoe. Muito obrigado, meu amigo, por esse estudo lindo, 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 né? Você falando sobre a caridade, né? A Denise queria saber o capítulo desse livro, Contos e Pontos, do nosso companheiro que você acabou de dizer o nome aí. Irmão Humberto X, de Campos, do Humberto de Campos, é. do Berto de Qual é Campos, o isso. capítulo, ela Aqui, quer peraí. saber o capítulo. Do Contos Deixa eu e... olhar aqui direitinho que eu vou lembrar aqui. Qual que é o capítulo? Enfim. O nome do livro qual é? Do Humberto de Campos? Contos e crônicas. Ah, Contos e Crônicas. Contos e crônicas. Eu acho que eu tô com ele aberto aqui, peraí só um minutinho. É que eu vou lembrar. Humberto de Põe Campos. no grupo depois, o William. Põe sim, põe sim. Isso, aí foi lá. Que a gente... Influência do Bem, capítulo 17. Ah, capítulo 17. Ótimo. Muito, Influência do Bem é o nome do texto. muito linda a história. Muito... Aí depois É bota muito também o linda, né? da Joana de Ângeles, do Lampadário Espírita, também para gente lá. Eu achei muito Ah, tá lindo. bom, depois eu ponho lá. O Lampadário Espírita da Joana de Ângeles. Bem, meu amigo, muito obrigado pelo seu estudo. Foi lindo, muito bonito mesmo.
Leva o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Antônio de Pádua, e que possamos sempre contar com a tua presença aqui, tá bom? E Pode contar, tamo junto. estamos, se Deus quiser. Agora você está mais tranquilo, né? Agora eu tô mais tranquilo. Olha, que maravilha. Que Deus te abençoe e que todos nós possamos aproveitar ao máximo essas orientações que o nosso irmão trouxe para todos nós aqui. Vamos colocar essa caridade em ação, esse amor em ação, que caridade é amor em ação. Gente, lembrando a todos que dia 24 de maio nós teremos aqui na nossa casa o nosso quarto seminário espírita dos irmãos menores, né? Os irmãos menores é aquele grupo de trabalhadores, né, que Francisco de Assis liderava, né? Ele gosta muito desse nome, ele adota esse nome, os irmãos menores. Então, e o tema é Humilde Servo de Deus. Vai ser dia 24 de maio, 3h30 da tarde. Eu mandei para vocês os convites, né? O cartazinho. Estou pedindo a vocês para vocês divulgarem esse trabalho que vai acontecer no dia 24, que nós possamos aqui nos reunirmos para falar sobre Francisco de Assis, sobre o que tem muito a ver com a caridade, né? Tem muito a ver com a caridade. Então, vamos falar sobre isso. Nós estamos vivenciando um momento onde precisamos falar sobre isso. É um Porque apóstolo da caridade, né? tem Francisco de muita Assis, né? gente sofrendo, tem muita gente passando muita dificuldade, né? O humilde servo de Deus, Francisco de Assis, e os irmãos menores era o nome que ele dava ao seu grupo. Então, que nós possamos estar aqui dia 24 de maio, 3h30 da tarde, é um domingo, para ouvir a nossa irmã que virá falar conosco, que é Vânia Paixão, sobre Francisco de Assis, o humilde servo de Deus, que possamos seguir o seu exemplo. Como Cáritas aqui nos deu essa orientação maravilhosa, né? Que inspirou o nosso amigo a fazer esse estudo lindíssimo. Então, eu deixo para todos vocês um beijo. E para encerrar, eu vou pedir à nossa irmã Cris. Cris, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Liga aí seu microfone. Pode fazer. Já está ligado. Sim, boa noite. Agradecemos a espiritualidade amiga por permitir que possamos, juntos, conectados, aprendermos um pouco mais da doutrina, que vem ao nosso encontro, que mexe muito conosco, que possamos dizer menos não e mais sim à oportunidade que Deus nos concede quando chegam irmãos próximos a nós, necessitados, que muitas vezes somos nós os mais necessitados. Agradecemos ao nosso companheiro William pela palestra, a essa casa que acolhe tantas pessoas de tantos centros, que isso é a união e a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui nosso estudo. O William quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade. Realmente, assim, foi maravilhoso fazer o estudo. E a gente, é só a gente que sabe, né? A gente que está aqui ministrando a palestra, o quanto eu recebo aqui orientação para falar. A gente é só um instrumento mesmo, né? A gente é só um instrumento, gente. É uma maravilha. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né, de estar em companhias tão boas, né? Que bom. E essa espiritualidade também aqui à nossa volta nesse momento, em cada lugar em que cada um esteja, né? Com certeza os espíritos estão aí. Estão aí no Rio, estão em São Paulo, estão em Petrópolis, estão aí no Paraná. Então,
Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para continuarmos os nossos estudos. Um beijo no coração de todos. Tchau, minha gente. Fiquem em Beijo, paz, que o gente. Senhor nos Fiquem com abençoe. Deus. Paz e bem para todos.